em cena no Supremo Tribunal Federal no mesmo ano. Repercussão geral e plenário virtual. Na segunda reportagem da série sobre os 15 anos da repercussão geral, você vai ver como a tecnologia, o investimento na capacitação de servidores e a comunicação com os tribunais foram fundamentais para o funcionamento dessa dobradinha na análise dos recursos extraordinários. As palavras até rimam, repercussão geral e plenário virtual. E essa não é a única coincidência. Foram implementados no STF no mesmo ano, em 2007, e mantêm uma relação afinada que você vai conhecer agora. No plenário virtual, os ministros lançam os votos. O sistema surgiu para facilitar o julgamento dos recursos extraordinários e dos agravos em recursos extraordinários. Com as mudanças no regimento, as partes ganharam condição de acompanhar a votação em tempo real, assim como o teor do voto dos ministros. Também foi aberto espaço para o envio de esclarecimentos sobre a matéria de fato e arquivos de áudio e vídeo autorizados para a sustentação oral por meio de peticionamento eletrônico. Um dos principais desafios está na integração administrativa e tecnológica entre todos os tribunais do Poder Judiciário. São investimentos na implantação de programas, racionalização de serviços e treinamento de equipes. Mudanças para atender melhor o cidadão. O Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016, deixou claro: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Se utilizou não só para diminuir a carga dos relatores no Supremo Tribunal, mas também para possibilitar que os tribunais se organizassem com relação a esses temas julgados relevantes. Com a repercussão geral, os recursos extraordinários precisam demonstrar que tratam de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e ou jurídico, que ultrapassem os interesses das partes. O filtro para essa análise começa nos tribunais superiores, de justiça e regionais ou de origem. Ao identificar que uma questão se repete, selecionam 2 ou mais casos para uma avaliação qualificada do Supremo, responsável pela decisão final sobre a existência ou não de repercussão geral. Esse trabalho conjunto dos tribunais de origem na seleção de feitos representativos da controvérsia, encaminhamento somente de alguns processos, sobressamentos dos demais, para aguardar uma solução do Supremo sobre o caso. A Secretaria de Gestão de Precedentes do STF, criada em 2020, está na linha de frente desse trabalho. Aqui a missão é reduzir o número de remessas indevidas de recursos extraordinários ao STF. O Supremo Tribunal Federal tem ferramentas para otimizar esse trabalho de triagem, de processual, basicamente extraindo informações desses processos coletadas pelos servidores, e também temos a ferramenta de inteligência artificial do Vitor, que ele faz a inferência de se aquele processo já tem alguma relação com outro tema de repercussão geral já submetido. Então é um trabalho de novos temas de repercussão geral, mas também de identificar processos que já veiculem temas com repercussão geral estabelecida pelo Supremo. A Secretaria identifica processos múltiplos relativos a matérias já submetidas à análise de repercussão geral ou que tenham sido remetidos em desacordo ou ainda que tratem de temas que os ministros determinaram a suspensão ou devolução. Nesses casos, os processos são devolvidos após decisão do presidente do Supremo. Ao verificar que estão preenchidos os requisitos da repercussão geral, a Secretaria envia um parecer ao presidente do Supremo. Veja um exemplo de como o recurso pode ser tratado no plenário virtual quando há indicativo de repercussão geral pela presidência da Corte. O caso é submetido para análise dos demais ministros. A partir daí, começa o prazo de 20 dias para a votação. Com as mudanças no sistema, o plenário virtual conta com 4 colunas. Na primeira, os ministros identificam se existe impedimento para votar. Na outra, se há ou não questão constitucional na matéria. Na terceira, se existe questão da repercussão geral.
E na última coluna, se há ou não reafirmação de jurisprudência do Supremo. Essa é a pré-admissibilidade da matéria. Para recusar a análise de um recurso extraordinário, são necessários pelo menos 8 votos. A confirmação de ocorrência de repercussão geral só ocorre com maioria absoluta, ou seja, 6 votos a favor. Nesse caso, com o reconhecimento da admissibilidade, o recurso extraordinário é distribuído a um relator e ele poderá suspender os processos com temas semelhantes no país. O ambiente virtual facilita a comunicação com os tribunais. A partir daí, a Corte vai julgar o chamado leading case, o caso paradigma, que servirá como base e fundamento para os demais casos sobrestados. O Supremo tem 1 ano para concluir a votação do mérito do recurso extraordinário, que pode ocorrer no próprio sistema eletrônico. E de uma única vez, a decisão será multiplicada para todas as causas iguais. Se ele verificar que a tese trazida na inicial é contrária a um tema já fixado na Suprema Corte, ele pode proferir uma decisão de improcedência, a chamada improcedência liminar do pedido. Uma outra aplicação é na tutela da evidência. Uma outra aplicação é que sentenças baseadas em teses ou temas fixados em sede de repercussão geral não têm o chamado reexame necessário. Não basta reconhecer a repercussão geral, é preciso julgar o mérito. E é preciso julgar o mérito exatamente para dar vazão às vezes, milhares de casos que dizem respeito a uma única tese jurídica, que uma vez resolvida, ela baixa completamente os grandes arquivos dos tribunais estaduais e dos tribunais federais.